Como disse Vossa Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Geral, eu sinto-me em casa. Sinto-me em casa em termos institucionais e sinto-me em casa em termos pessoais. Sinto-me em casa em termos institucionais porque desde o advento da democracia todos os Presidentes da República aqui estiveram nos sucessivos congressos da União das Misericórdias, culminando no último Presidente da República, o Presidente Cavaco Silva, e recordo ao olhar para o Sr. Nunes Liberato o empenho que o Presidente Cavaco Silva depositava na obra das Misericórdias. É, portanto, uma presença institucional própria de toda a democracia portuguesa. Mas também é o sentir-me em casa em termos pessoais. Recordo a Vossa Excelência, e é verdade, a minha intervenção num congresso realizado na Madeira. Mas eu recordaria, para os mais distraídos, que sou irmão da Misericórdia de São Bento da Arnoia e dirigente, fui por vários anos, dessa Misericórdia. E, portanto, não conheço a Misericórdia de fora e as Misericórdias de fora conheço por dentro, como realidade vivida no dia a dia ao longo de décadas. Não podia, portanto, sentir menos este calor humano, esta fraternidade, esta possibilidade de exprimir aqui no Fundão o que representa, como foi já devidamente evocado, a mais ampla, magna reunião de misericórdias portuguesas. Mas queria cumprimentar, se me permitem, como questão prévia, o Governo de Portugal. Queria assinalar a presença de 2 senhores ministros que intervieram, o que significa a forma como o Governo acompanha a obra das Misericórdias. A forma atenta e empenhada, aqui bem exposta pelos 2 senhores ministros, como testemunha o seu labor e a cooperação com o Estado português na persecução do bem comum. Devo juntar, aliás, o espírito democrático do Governo, que permitiu um desvio protocolar só explicável pela anciania e o peso do Presidente da União das Misericórdias, que, pela sua personalidade, acaba por questionar qualquer protocolo, passando à frente do Governo do país. Mas aproveito também para cumprimentar, precisamente na pessoa de Vossa Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Geral, o grande Presidente do Conselho Económico e Social que foi, e na pessoa do Presidente da União das Misericórdias, o espírito incansavelmente jovem que mantém, independentemente das vicissitudes de saúde ou das vicissitudes de contexto que têm rodeado o exercício de funções. A Constituição da República Portuguesa, cujo 40º aniversário celebramos este ano, é uma Constituição que estabelece o mais amplo e vivo consenso político, económico, social e cultural no nosso país. E é no quadro desse consenso, o consenso dos consensos, ou se quiser o compromisso dos compromissos, que é possível encontrar caminhos variados relativamente à conjugação dos contributos do setor público, do setor social e do setor privado, em todas as áreas, mas nomeadamente na garantia dos direitos económicos, sociais e culturais. Uma coisa é certa, e disseram os seus ministros de forma eloquente, a nossa Constituição não é uma Constituição liberal, é uma Constituição social. Quer isso dizer que, além dos direitos pessoais e políticos, consagra direitos económicos, sociais e culturais. E que esses direitos, se quiserem o bem comum em termos sociais, correspondem a um núcleo duro fundamental da Constituição. E isso faz convergir o Estado, aqui representado, as misericórdias, ou seja, o setor social, e outras áreas da comunidade portuguesa da vida nacional. E daí a prioridade óbvia àqueles que
em todos os momentos, mas particularmente em momentos de saída de crise, são os que mais padecem de atenção em termos de bem comum. Aqueles que correspondem a manchas de pobreza, ou de desigualdade, ou de injustiça, ou de dependência, ou de exploração. Não é que todos os demais não sejam cidadãos de pleno direito. É que esses necessariamente hão de estar na primeira linha das preocupações de todos os intervenientes no domínio da ação social. E assim sendo, fácil é compreender a importância das misericórdias. É verdade que quando em vez nós encontramos algumas interrogações, e eu próprio me vejo ou tenho deparado com dúvidas em setores da opinião pública portuguesa acerca das misericórdias, fruto da ignorância do seu papel, não tanto no passado como no presente e para o futuro. Primeira dúvida que surge é: não será que o seu papel poderia ser substituído pelo setor privado lucrativo? De quando em vez surge essa dúvida? E a resposta é simples: não pode. Não tem podido e não pode. O setor privado lucrativo tem uma função importante a desempenhar em Portugal, mas há áreas da ação social em que é imprescindível o papel das misericórdias. Uma segunda questão, por vezes, é suscitada: e não será que o seu papel pode ser substituído por outras instituições do setor social? Não há como reconhecer a importância dessas outras instituições, que cabem num conceito muito amplo que uma lei abrangente chamou economia social, mas onde há realidades económicas e realidades sociais. Essas outras instituições sociais são fundamentais, mas não podem, em algumas áreas, substituir-se ao papel das misericórdias. Completam-se, não substituem. Mas não será que o Estado pode, ele próprio, acabar um dia por substituir ao papel das misericórdias? Não creio. Como disse muito bem o Sr. Ministro do Trabalho, o Estado tem um papel definidor de regras, tem um papel regulador, pode ir até onde pode ir, sobretudo num tempo de parcimónia de recursos, vai até onde a malha da administração pública é capaz de ir, mas depois há, inevitavelmente, numa sociedade madura, democrática, aberta e plural, iniciativas da sociedade civil, como as misericórdias e como outras, que têm o seu papel, com uma proximidade, com um conhecimento histórico, com uma experiência de fazer, com uma capacidade de cobertura territorial que o Estado, na minha modesta opinião, não pode substituir. E daí o pragmatismo e o realismo com que o Estado, ao longo do tempo, com orientações muito diversas, que cabem ambas na Constituição, tem encontrado formas de conjugar o seu papel com o papel de entidades como as misericórdias. Uma outra dúvida que de vez em quando se suscita, e aqui suscitou até no teor das conclusões, mas não será que as misericórdias têm uma tonalidade confessional muito acentuada e que isso as limita numa sociedade aberta perante um Estado laico, qual seja o consagrado na Constituição? Eu não vejo problema algum, sendo Presidente da República desse Estado, que não é confessional e não deve ser confessional. Em todo o caso, não há como negar direitos que estão na Constituição. E nesses direitos se encontram aqueles que respeitam a forma como setores da sociedade vivem a sua relação com as crenças, com as convicções filosóficas ou religiosas e como as exercitam. E, sobretudo, não há como negar 500 anos de história. Não é uma Constituição que consegue
por muito brilhante que seja o papel dos constituintes, e modesto foi o meu papel como constituinte, que eu fui, não há Constituição que possa apagar esses 500 anos, eles estão lá, que possa apagar o que houve de percurso espiritual por detrás dessa história, que ainda existe hoje. Tem monopólio? Não tem. As misericórdias são exclusivo de quem perfilha uma determinada crença ou adere a uma religião? Não são. Não são. Agora, são elas sensíveis a realidades como o Jubileu da Misericórdia, como o testemunho daquilo que foi a sua história, ou é o contributo de alguns dos seus intervenientes? Isso é impossível evitar. E, portanto, essa conjugação entre o que é próprio de uma sociedade livre e aberta e o que é a verificação de um percurso histórico, como é o das misericórdias, essa conjugação é que faz a sua riqueza. Porque depois, além dessa raiz religiosa, há raiz de humanismo não religioso, de humanismo laico, de outras instituições da sociedade portuguesa que convergiram, sobretudo, a partir do século XIX e do século XX, na vida das misericórdias. E se irmanam. E, portanto, não há como ter receio de qualquer confessionalismo, como não há que ter receio de qualquer humanismo iluminista, mais ou menos claro, que possa dar um contributo personalista, não confessional, à vida das misericórdias. Está aí a sua riqueza. E as várias componentes têm de perceber isso. Está aí a razão do sucesso da sua implantação territorial e da sua sobrevivência. Estas reflexões levam-me, portanto, a admitir que foi prudente o percurso feito pelas misericórdias portuguesas quando souberam alargar-se progressivamente em termos territoriais, aprofundar-se em termos intergeracionais, dar um papel crescente à mulher no protagonismo que classicamente não existia, dar um acento tónico aos jovens, conjugar filosofias, correntes e visões diversas na sua vivência. Essa perspectiva é uma perspectiva aberta no presente e para o futuro. E essa é a razão de ser, porventura, da magna reunião de hoje. Porque é que as misericórdias não são uma instituição que tende a definhar, são um conjunto de instituições que, em termos diversos ao longo do tempo, souberam e sabem assumir um papel social ao serviço dos portugueses. Qual o tema da vossa reflexão? O tema do envelhecimento. E, mais concretamente, o envelhecimento ativo. Disseram os seus ministros, de forma muito impressiva: este é um tema que não é só da sociedade portuguesa, é das sociedades europeias contemporâneas. Que na sociedade portuguesa é um tema real. Um duplo envelhecimento. Um duplo envelhecimento porque atingindo a base e o topo da escala etária. Ao mesmo tempo, de forma drástica, inopinadamente. Por falar de há 40 anos, eu me recordo, jovem constituinte, do que era o panorama demográfico português nos primórdios da nossa democracia. E como mudou, e há que dizê-lo infelizmente, mudou para pior em termos dos problemas colocados pela evolução demográfica. Isso tem sido estudado. Não querendo mudar na citação, recordo que o meu predecessor dedicou um roteiro a essa questão demográfica. Mas é uma preocupação de todos. Uma preocupação de todos. Permitam-me que hoje fale só da perspectiva cultural, porque os seus ministros já falaram das perspectivas da ótica da saúde e da solidariedade social. Do ponto de vista cultural, temos de evitar alguns riscos na sociedade portuguesa. Um dos riscos é o da incompreensão do envelhecimento. É evidente que
Todos pugnamos por uma outra visão em termos, sobretudo uma outra prática em termos de natalidade. Mas sabemos o contexto que condiciona essa realidade. Mas há que evitar na sociedade portuguesa uma espécie de censura, de juízo negativo associado ao envelhecimento e associado aos idosos e associado à chamada terceira e quarta idade. Nada como perceber que o envelhecimento é um fenómeno natural das pessoas como das sociedades. Começamos a envelhecer desde que nascemos. E colocada a questão assim, que é uma questão que tem uma relevância diversa daquela que normalmente é colocada na saúde ou nas políticas sociais, colocada a questão assim, então a separação estanca entre os mais novos e os mais velhos, que em alguns casos se traduz num quase choque geracional, não faz sentido. Não faz sentido. Algumas vezes me lembro ter ouvido juventudes militantes, em alguns dos seus manifestos, dizerem: é bom que os mais velhos abandonem os lugares que estão a ocupar, porque estão a travar a nossa progressão em termos de futuro. Algumas vezes encontrei, do outro lado, quem olhasse com suspeição para os mais jovens, sentindo que eles estavam como que à força a querer guetizar áreas importantes da população portuguesa. Não faz sentido este entendimento. Todos somos comunidades, todos somos Portugal, todos temos um papel a desempenhar. Na sociedade que somos, há problemas a enfrentar. Não podemos agravá-los com preconceitos culturais. Uma outra preocupação é do entendimento das relações intergeracionais. Também é muito frequente na definição das políticas surgir uma formulação deste tipo. Há que garantir não apenas a situação e os direitos dos que hoje vivem, mas dos filhos, dos netos, dos bisnetos, dos trinetos. E essa justiça intergeracional, que muitos associam à sustentabilidade a todos os níveis, deve estar presente nas políticas sociais, certo, mas não haja ilusão. As crianças e os jovens de hoje serão também eles pais, avós, bisavós e trisavós. Não ficarão para sempre crianças e jovens. A justiça intergeracional faz-se nos dois sentidos, em termos de reciprocidade. É importante, obviamente, garantir na sustentabilidade social o futuro daqueles que ainda hoje não existem, mas é também de respeitar a situação específica daqueles que existem e que foram jovens, como foram crianças, e que tiveram um contributo na sociedade de hoje. Um contributo que, porque passado, muitas vezes é esquecido, quando se olha, sobretudo, para o presente e para o futuro. E é este equilíbrio intergeracional que importa, muitas vezes, afirmar. Para que se não criem pressuposições ou preconceitos culturais que são negativos. Percebe-se que tenha sido uma preocupação vossa o aprofundar questões como lidar com o envelhecimento, como garantir o envelhecimento ativo, como discutir o tipo de cuidados continuados que o envelhecimento acentua, como equacionar a problemática das demências que se associam ao envelhecimento de forma crescente, como olhar para as consequências no domínio da saúde, e disso falou o Sr. Ministro da Saúde, ou no domínio social, e disso falou o Sr. Ministro do Trabalho, da solidariedade e da segurança social. É um tema atualíssimo na sociedade portuguesa, mas encaremo-lo de uma perspectiva
otimista. Eu tenho dito ao longo dos últimos meses que há problemas na sociedade portuguesa. Como há problemas em todas as sociedades. Mas há duas formas de olhar para esses problemas. Uma forma é a de acentuar o que há de negativo, de preocupante, indo ao encontro de um tropismo pessimista que começou por ser de fim de século, em todos os séculos, ou de fim de milénio, e se radicou como quase uma característica intelectual portuguesa. E há uma outra maneira de ver, que é olhando com otimismo. Não é negando a realidade, mas olhando com otimismo e com determinação. Olhando para o que há de positivo que é feito todos os dias nesta sociedade. Há pouco foram entregues galardões a protagonistas de várias misericórdias. Um a um, foram reconhecidas ou reconhecidos apenas alguns dos heróis anónimos do cotidiano português. Por exemplo, justamente, foi galardoada e será homenageada uma heroína da rede de cuidados continuados. Porque se é herói todos os dias, não é apenas nos grandes momentos da nossa história. O heroísmo mais difícil é o heroísmo anónimo e cotidiano. E esse está todos os dias nos voluntários que estão junto das crianças, estão junto dos jovens, dos portadores de deficiência, dos mais pobres, dos mais idosos, dos acamados, daqueles que, em algumas circunstâncias, e digo com experiência, como voluntário que fui em matéria de cuidados paliativos, que sentem muitas vezes uma situação que é uma situação de balanço de vida ou de quase balanço de vida. Esses heróis e essas heroínas, muitos deles estão nas misericórdias. Elas não têm o monopólio desse heroísmo, mas partilham desse heroísmo. E é esse heroísmo que faz Portugal grande, que nos faz socialmente grandes e que enche a nossa alma e que enche este pavilhão, mas enche este país. E ao homenagear as misericórdias portuguesas pela sua presença, o Presidente da República de Portugal o que quer dizer é isto: em nome de todas as portuguesas, todos os portugueses, que o vosso esforço, a vossa dedicação às obras de misericórdia é uma maneira de realizar Portugal. E por isso todos estão gratos. Bem-ajam a pensar em Portugal.